Jesus, o garantidor da nova aliança. Jesus, o garantidor, ou a garantia, eu coloquei a palavra garantidor. A palavra garantidor é mais forte do que garantia. Mas tudo bem, deixa ali garantia, mas o tema que eu passei foi Jesus, o garantidor da nova aliança. Essa palavra garantidor só é conhecida no mundo comercial, né? No mundo empresarial, onde as pessoas trabalham com imóveis, né? Sempre você precisa ali de um garantidor, um fiador, né? Mas essa palavra ela é importante aqui nesse contexto. Então, o tema que eu vou tratar hoje é esse: Jesus, o garantidor da nova aliança. Queridos irmãos, no dia que o Senhor Jesus Cristo disse aquelas palavras lá na cruz, quando ele bradou em alta voz: está consumado, e a última gota de sangue que havia no seu corpo caiu, foi derramada, o inferno estremeceu, o sol se escondeu, as trevas envolveram a terra, mas no céu houve celebração, quando os anjos viram o Pai sorrindo. Sorrindo, apóstolo? Sim, sorrindo. Por quê? Porque finalmente ele pôde julgar, condenar, castigar os pecados da humanidade. E pôde também cumprir as reivindicações da sua justiça, se esvaziando de toda a sua ira contra os pecados dos homens. E a partir daquele momento, ele encerrou a velha aliança da lei e deu início à nova aliança. E ele ficou realmente feliz, satisfeito, ficou contente, né? O Pai ficou sorrindo, porque a partir daquele momento, ele podia se revelar à humanidade diretamente, ele poderia derramar o seu amor, revelar o seu amor, a sua redenção, o seu favor, na vida de cada pecador que abrir seu coração para crer no ato sacrificial do Filho perfeito, de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, preste atenção. 2 Coríntios 5, 19, a palavra de Deus fala assim: a saber que Deus estava em Cristo, lá na cruz, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Escuta isso: não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, escuta bem, lá na cruz houve uma reconciliação. Lá na cruz houve uma obra perfeita. Hoje eu quero responder uma questão importante: como Jesus se tornou garantidor da nova aliança, fiador da superior aliança? Porque a aliança que estamos agora debaixo dela, é considerada a superior aliança. Ela não é só nova, ela é superior. E Deus a considera superior. Nós vamos entender por que Ele a considera superior. Essa é a aliança do favor imerecido de Deus. Conforme Hebreus, nós vamos ler daqui a pouco, escuta bem o que eu vou falar aqui. Na velha aliança, Deus colocou na responsabilidade do homem, na responsabilidade do pecador, a garantia de manter-se fiel. O pecador deveria ser o garantidor da aliança da lei, porque na lei tudo dependia do homem. Então, ali, Deus estava esperando o cumprimento fiel da lei. E o homem, então, deveria ser fiel para mostrar-se perfeito garantidor. Mas não foi o que aconteceu. O homem falhou. E Hebreus capítulo 7, versículo 22, diz que Jesus, por isso mesmo, se tem tornado, olha só, se tem tornado fiador. Essa palavra no original significa garantidor, fiador.
Jesus é fiador de qual aliança? De qual aliança? De qual aliança, Cleito? Da superior aliança, não é isso que está escrito lá? Superior aliança. Então Jesus é garantidor de uma aliança superior, que está acima das outras, a qual o homem não poderia garantir nada, não poderia ser garantia, nem dar garantia, nem se mostrar garantidor por nada, em nenhum momento, porque essa aliança requeria algo que nenhum homem poderia cumprir, né? Vamos entender isso agora. Veja bem, Hebreus capítulo 7 mostra que Jesus satisfez plenamente a justiça do Pai. Então Jesus se tornou garantidor da nova e superior aliança, porque ele satisfez plenamente a justiça de Deus, a justiça do Pai. Hebreus capítulo 7, 26 e 27. Hebreus 7, 26 e 27. Fala assim: por isso mesmo Jesus, com efeito, nos convinha, olha só, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula. Aqui está falando de Jesus, que ele foi constituído como o sumo sacerdote da nova aliança. E aqui fala que nos convinha, era necessário, precisávamos de um sacerdote, de um sumo sacerdote como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Feito mais alto do que os céus. Veja a grandeza de Jesus, né? E veja bem, que não tem necessidade, olha só, está falando de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele não tem necessidade, como os sumos sacerdotes da velha aliança, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha só, ouça bem, a antiga aliança da lei requeria 100% da fidelidade do homem, mas nenhum ser humano foi capaz de cumprir todos os mandamentos divinos. Lembrando que a velha aliança da lei era composta de 613 mandamentos. E o Novo Testamento afirma que a justificação diante de Deus só poderia ser obtida pelo cumprimento cabal de todos esses 613 mandamentos. Não bastava cumprir 612. Eu posso afirmar para vocês que nem a metade os homens conseguiram cumprir na velha aliança, O melhor crente da velha aliança, você pode dizer que foi Davi, você pode dizer que foi Samuel, você pode dizer que foi Isaías, Jeremias, ou qualquer outro lá, Elias, nenhum deles conseguiu cumprir sequer metade da lei. Mas se alguém cumprisse 612 mandamentos, não estaria aprovado e justificado. No livro de Tiago, o texto não está programado, mas Tiago, capítulo 2, versículo 10, fala que se o homem cumprisse 612 mandamentos, lá não fala exatamente assim, mas fala que ainda que cumpra todos os preceitos da lei, mas deixe de cumprir um, então isso implica em dizer 612, ainda que o homem cumprisse 612 mandamentos, mas deixasse um de lado, não conseguisse cumpri-lo, não estaria aprovado e justificado diante de Deus. Na nova aliança da graça, tudo deriva da fidelidade de Jesus e depende do seu sacrifício, o qual foi substitutivo, ou seja, ele nos substituiu na cruz. Mas por que Jesus foi para o sacrifício no nosso lugar? Essa é uma pergunta que talvez você queria fazer, ou já pensou sobre ela, já tem ela na mente por um tempo, ainda não fez. Por que Jesus foi para o sacrifício no nosso lugar? Ele não tinha culpa, ele não tinha dívida, ele não tinha nada a pagar ao Pai. Por que Jesus foi
para o sacrifício no nosso lugar. Primeiro, porque ele era o único nascido de mulher que não cometeu pecado, que era 100% perfeito, santo e imaculado, como nós lemos em Hebreus capítulo 7. Ele não tinha defeito. Veja bem, um dia lá na eternidade, o Pai olhou para o Filho e para o Espírito Santo, estavam lá naquela comunidade deles, coexistindo ali, né? Os três, numa mesma essência eterna, e compartilhando e conversando. E o Pai então disse: olha, eu vou ter que introduzir a nova aliança num certo momento. Eu vou ter que introduzi-la, mas para isso eu preciso, antes, julgar a humanidade. Eu preciso, primeiro, condenar e castigar os pecados da humanidade. Mas eu não encontro no meio dos homens um sequer que seja totalmente justo, santo, para que possa se oferecer como sacrifício pelos demais. E também não consigo ver em nenhum deles a capacidade de enfrentar o meu juízo, enfrentar a minha ira. Então, eu só tenho uma alternativa. Se não encontrar nenhum homem na terra perfeito que possa representar a raça e pagar o preço pela redenção da humanidade, eu vou ter que destruir a humanidade toda. Aí foi quando Jesus disse: eis-me aqui, Pai, eu me disponho a descer à terra e ir para o ventre de uma mulher, me tornar um bebê, crescer no meio dos homens, me tornar perfeitamente homem e ser o representante legítimo da raça para morrer no lugar dela. E aí Jesus então resolveu vir. Mas a Bíblia fala também que Deus amou o mundo. Ou seja, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo ali, ou podemos dizer, no mesmo ponto eterno, onde estavam ali. E aí o Pai amou todas as pessoas, todos os seres humanos, todos os pecadores. Jesus amou, o Espírito Santo amou, e o plano estava ali estabelecido para Jesus vir, né? E é bom lembrar, em Levítico 23, versículo 12, fala que o cordeiro para o sacrifício deveria ser perfeito. Deus não aceitava um cordeiro com mancha, com um problema no pelo, na pele. Deus não aceitava nenhum defeito no cordeiro. O cordeiro do sacrifício tinha que ser perfeito. Ali fala em Levítico 23, 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de um ano, em holocausto ao Senhor. E todas as vezes que fala em oferecer um cordeiro na velha aliança, fala que tinha que ser sem defeito, sem qualquer imperfeição. Então, por quê? Porque era tipo de Jesus, representava Jesus, aquele cordeiro. Aquele cordeiro representava o Senhor, e o sacrifício para Deus tinha que ser perfeito. Então, só Jesus poderia ser o fiador, poderia ser o garantidor da nova aliança, da nossa redenção, porque só Ele veio como cordeiro, homem perfeito. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus, aleluia. O que aconteceria, né, se Deus resolvesse colocar um de nós na cruz? Interessante, porque quando aqueles animais eram oferecidos lá na velha aliança, você pode reparar que naqueles momentos que Deus vinha para conferir o sacrifício, a palavra diz que o sacerdote apresentava o cordeiro imolado, né, no altar do holocausto ali, apresentava o cordeiro, e Deus então vinha com fogo. Por que Deus vinha com fogo? Porque era um sinal da sua ira, era uma forma dele manifestar a ira contra o pecado. Então ele vinha com fogo sobre o sacrifício. Mas depois que ele manifestava com fogo sobre o sacrifício, só ficava fumaça. Só ficava fumaça. O sacrifício desaparecia. Porque aquele sacrifício representava eu e você. Se fôssemos eu e você, ou se fosse um de nós na cruz, como representante da raça, na hora que Deus manifestasse a primeira ira dele, nós iríamos desaparecer. Deus não teria como lançar toda a sua ira.
Deus não teria como satisfazer toda a sua justiça contra o pecado. Por isso é que Jesus foi o sacrifício perfeito, ideal, o sacrifício conforme o que Deus havia projetado. Por quê? Porque toda a ira do Pai, toda a ira contra os nossos pecados caiu sobre Jesus. E Jesus Cristo permaneceu. Ele não foi destruído, ainda que ele tenha sido dilacerado, ferido, moído por nossas transgressões, né? Ainda que ele tenha ficado estremecido, que ele tenha passado todas as dores, né, ali inimagináveis, mas ele permaneceu. Ele foi à sepultura e ao terceiro dia ele ressuscitou em glória. Glória a Deus. Por que Jesus foi para o sacrifício? Segundo motivo, porque o Pai o enviou para nos representar. Ele foi capaz de receber sobre si todas as condenações e todos os castigos dos nossos pecados. O que ele passou na cruz, escuta isso. O que ele passou na cruz foi um ato de justiça, onde o Pai colocou sobre ele toda a sua ira, onde o Pai o puniu no meu lugar, no seu lugar, no lugar de cada pecador, de cada descendente de Adão. E depois de tudo feito, o Pai pôde absolver a raça humana, o Pai pôde reconciliar consigo os pecadores, nos dando pleno perdão, e por meio do sangue imaculado do Filho perfeito, Ele nos concedeu completa redenção. Sim, Ele pôde fazer as pazes com a humanidade. A palavra diz que Ele derrubou as paredes de separação que havia entre Ele e nós, e estendeu a mão para nós e fez as pazes conosco. Quem diz amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora nós temos acesso à sua presença, Ele nos dá muito do seu amor, derrama o seu amor sobre nós, nos tornou seus filhos queridos e amados eternamente, e nos ama com amor incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, Romanos capítulo 5, 18 e 19, escuta isso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Olha, escuta bem, por uma só ofensa. Que ofensa é essa? A ofensa de Adão, o pecado original, o pecado de Adão no Éden. Então, por aquele pecado ali de Adão original, o pecado original, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, cada ser humano que nasceu depois do pecado de Adão, nasceu condenado. Nasceu condenado. Hoje é diferente, cada ser humano que nasce nesse mundo já nasce absolvido, reconciliado com Deus. Só que essa reconciliação não é automática. Ele vai precisar conhecer o Evangelho, vai precisar se voltar para Deus em arrependimento para receber a confirmação. Mas Deus já não o vê mais como condenado, a não ser que ele, depois de uma certa altura, depois de um certo tempo de vida, ele rejeite a salvação e tal, e morra perdido. Mas, caso contrário, ele já está absolvido. Então a palavra diz que, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Então olha só, o que aconteceu na cruz foi um ato de justiça, a justiça de Deus, foi um ato de justiça. E por um só ato de justiça, por um só ato de justiça, veio a graça. Veio o que, irmãos, pela cruz? O que veio pelo ato de justiça? O que veio pela cruz? Graça. Graça. Então, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação que dá vida. Que dá vida. Que dá vida. Que dá vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Aqui está falando da representatividade. Aqui está falando da representação de Adão. Adão era nosso representante lá, né, no jardim do Éden. Então, pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas agora fala da representação de Jesus. Jesus se tornou nosso representante na cruz. Mas pela obediência de um só, Jesus Cristo, muitos, não são poucos não, são muitos que se tornarão
justos. Quem é justo, diga amém, aleluia. Glórias ao Pai. Portanto, em seu sacrifício, lá na cruz, o Senhor satisfez plenamente a justiça do Pai. Porque Jesus é o nosso fiador, o garantidor da nova aliança e da nossa redenção. Segundo, por meio do seu sangue, Deus estabeleceu a nova e superior aliança. Essa aliança veio num plano emergencial, ela veio assim de repente, Deus foi pego de surpresa e resolveu introduzir esse projeto. Não foi assim. Essa nova e superior aliança já estava programada, já estava prevista desde a eternidade, desde os tempos eternos. Apocalipse 13, versículo 8, fala que Jesus já tinha morrido lá na mente de Deus, nos planos de Deus, na eternidade, ele já tinha sido morto. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando é que ele foi morto? Desde a fundação do mundo. Essa expressão, fundação do mundo, remete à eternidade, Então, desde a eternidade, Jesus Cristo já tinha sido morto, a nova aliança já estava programada, prevista, e no tempo oportuno ela veio e ela foi sancionada. Essa nova e superior aliança de Deus com a humanidade estava no coração dele desde a eternidade. E com o patriarca Abraão e seus descendentes, a princípio Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança que também era sustentada por sua graça. É importante dizer isso, que com Abraão e seus descendentes, Deus fez a princípio uma aliança que era baseada em favor imerecido, que era também sustentada por sua graça, seu favor imerecido. Mas ela não era a superior aliança. Por quê? Porque Abraão, ainda que fosse crente, que cresce, que tivesse uma vida com Deus, ele não tinha santidade própria para poder sustentar, garantir a aliança. Contudo, Deus, querendo mostrar seu favor, estabeleceu uma aliança com Abraão e seus descendentes para revelar o seu favor e dar favor àquelas pessoas. Mas essa aliança, ela teve que ser substituída por outra. Escuta bem, aquela aliança que Deus fez com Abraão teve que ser substituída por outra. Por quê? Por que teve que ser substituída? Deus queria substituí-la? Naqueles dias, não. Deus não tinha propósito de substituir aquela aliança. Mas, por causa do coração do povo de Israel, que havia se distanciado de Deus, a palavra mostra que o coração do povo de Israel tinha se distanciado, e o povo desejava relacionar com Deus, não diretamente, mas por meio de observâncias, leis diversas. Deus ordenou. Deus então, na verdade, antes de ordenar Moisés para entregar as leis, Deus sondou os corações das pessoas. Deus sondou os corações dos israelitas e viu que somente Moisés tinha um coração para ele. Somente Moisés tinha um coração que desejava continuar debaixo da graça, que desejava relacionar diretamente com Deus, que não tinha qualquer restrição, qualquer objeção em se chegar e buscar a Deus e conversar com Deus, que não tinha resistência alguma a Deus, que queria aproximar de Deus. Moisés queria mais e mais aproximar de Deus, tanto é que ele falou: Deus, mostra-me tua face. Moisés era insaciável, ele queria mais e mais de Deus, sabia que estava debaixo da graça e que poderia avançar no seu conhecimento de Deus, mas o povo de Israel não tinha o mesmo coração de Moisés. E então Deus sondou os corações do povo, das pessoas, dos israelitas, e então ele viu que aquele povo não queria comunhão com ele, o povo queria mandamentos, o povo queria leis, o povo queria observâncias, Aqueles descendentes de Abraão que foram tirados do Egito, rejeitaram a graça e preferiram se relacionar com Deus com base em leis, em mandamentos.
Veja o que está escrito em Êxodo 19, 1 a 6. Vamos confirmar isso? Êxodo 19, 1 a 6. Está escrito assim, ó. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e disse... O Senhor chamou Moisés e disse: assim falarás à casa de Israel, à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, olha só, ouvirdes a minha voz e guardardes a aliança, a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Que aliança era essa? Deus só queria duas coisas do povo: que ouvisse a sua voz, porque Deus estava sempre ali falando com Moisés. Mas Deus não queria falar só com Moisés, como hoje, por exemplo. Deus não quer falar só comigo, Deus quer falar com todos vocês. Quem diz amém, aleluia? Deus queria falar com todo o povo. Então Deus falou: Moisés, fala para o povo, se diligentemente ouvirdes a minha voz. E outra coisa que Deus queria, que guardassem a aliança, a minha aliança. Mas que aliança era aquela? Aliança da graça, aliança do favor imerecido que Deus fez com Abraão. Deus queria só que eles se mantivessem debaixo da aliança, guardando a aliança, não desejando outra aliança, né? Então, se vocês fizerem isso, ou se vocês guardarem a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Então, olha só, a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança do favor imerecido. Mas a resposta do povo, no capítulo 19, versículo 8, veja qual foi a resposta do povo. A resposta do povo foi: então o povo respondeu a uma. Ou seja, todos juntos responderam a mesma coisa. O Senhor falou, tudo que o Senhor falou faremos. Tudo que o Senhor falou faremos. Mas, e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Só que o povo não estava se referindo exatamente ao que Moisés falou da parte de Deus. O povo estava se referindo ao que desejava, que era que Deus falasse regras, leis, e então, ok, o que Deus mandar a gente vai cumprir, e Deus fica lá e nós aqui, porque o povo tinha medo de Deus, o povo tinha pavor das manifestações de Deus. E então, o povo não entendia Deus, achava que ele era um Deus irado, um Deus nervoso, um Deus mau, um Deus bravo, que poderia, num relacionamento mais próximo, destruí-los. Então, e o povo falou: não, esse Deus é bom, tudo bem, mas ele fica lá onde está. Que fique lá onde está. Que fique lá onde está. E nós ficamos aqui, ele manda você trazer mandamentos, ele traz mandamentos, ele traz leis para a gente vai cumprir, observar, tudo que ele falar nós faremos. E aí, então, eles queriam outra aliança. Êxodo 19, 9 em diante. Êxodo 19, 9 a 25. Olha o que está escrito. Diz o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura. O quê? Virei a ti numa nuvem escura. Veja bem, Deus já não gostou daquela resposta do povo. A partir desse momento, Deus já mostrou que não estava contente com aquela resposta. E Deus então diz: eu vou me manifestar numa nuvem escura. Nuvem escura. A coisa vai ficar escura agora. Então, Deus diz: vou manifestar numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Olha só, Deus estava aqui bronqueado. O povo vai ter que ouvir eu falar contigo. Eu queria falar com o povo, mas o povo não quer me ouvir, eu vou falar contigo, o povo vai ouvir. E aí, quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. Olha só, Deus aqui estava, indignado. Ok, não quer me ouvir, vai ouvir você, Moisés, mas eu vou ter que falar as leis para eles. Deus sabia que não era boa alternativa, né? Então, quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo, Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, né? E segue o texto. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Veja bem, em nenhum momento antes disso aqui, em nenhum momento antes do povo manifestar o que estava no coração, que queria leis, que queria regras para ter relacionamento com Deus, Deus tinha falado isso. Deus nunca falou isso: purifica o povo. Aqui, então, ele fala: purifica o povo. Purifica o povo. Vai ao povo e purifica, hoje e amanhã.
lavem eles as suas vestes. Segue. Disse também, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Segue. Marcarás em redor limites ao povo. Olha só, agora passou a ter limites. Não tinha limites antes, agora tinha limites. Marcará em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir o monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Que coisa, que palavra dura. Mas não é que Deus estava sendo duro, é que o povo requeria isso. Aí segue. Mão nenhuma tocará neste monte, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se de pé. Todo o monte Sinai fumegava. Olha só, todo o monte estava em fumaça ali, saindo fumaça do monte. Que cena horrorosa, né? E porque o Senhor descera sobre ele em fogo. O Senhor descera em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. Que momento terrível, né? O monte tremia, pedras caíam do monte, rolavam ali, e o povo ficava desesperado, ficou desesperado lá embaixo. E vai seguindo. 20. A trombeta vai aumentar e tal, o clangor da trombeta vai aumentando, descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo, para o alto do monte, para o cume do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de para que muitos deles não pereçam. Olha só, se ousassem chegar mais perto da manifestação da presença de Deus, morreriam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, o povo não traspassa o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então, olha só, aí Moisés desceu e falou tudo aquilo, e o povo ficou estremecido ali, apavorado, né? Mas foi o que o povo queria. Era o que o povo queria. E assim a lei foi dada. Você vê a partir de Êxodo, capítulo 20, que aí Deus começa a citar os mandamentos, e aí vai seguindo, vai citando e vai falando, né? Moisés passou a anotar tudo. Deus sabia que a lei não era a alternativa ideal. Deus sabia que não era boa coisa para redimir e justificar a raça caída. Deus sabia que não era. Mas Deus também aproveitou, né, para usar a lei, né, para que toda a humanidade depois viesse a reconhecer a sua falência, o seu fracasso, né, e reconhecesse a necessidade de um Salvador. Paulo explica a razão da lei. A razão da lei é explicada em Romanos capítulo 3, 19 a 25. Vamos ver? Romanos 3, 19 a 25. Paulo fala: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, olha só, tudo que a lei diz, presta atenção, quem está prestando atenção, diga amém. Tudo que a lei diz, aos que vivem sob a lei, na lei, diz para quê? Aqui ele fala da finalidade, da razão da lei. Então a lei existia para que se cale toda a boca, é só ler o texto. E todo mundo seja culpável. Então, todo mundo seja culpável perante o Senhor. Então Deus queria, pela lei, mostrar para o homem que ele não tinha escapatória. Ele não podia se salvar por si. Ele não podia ser justo por si. Não podia fazer obras que agradassem a Deus e o justificassem para sempre. Então, o homem teria que se ver culpado. Então a lei foi dada, embora ela seja perfeita, embora ela retrate o caráter de Deus,
ela mostra a santidade de Deus, mas ela não veio para santificar o homem, porque o homem não consegue cumprir a lei, não consegue ser responsivo à lei por causa do pecado que está dentro dele. Então, o propósito de Deus era que o homem se calasse, ou seja, pare de dizer que você pode se justificar. Pare com esse negócio de justiça própria. Pare com esse negócio de, eu consigo, eu vou criar uma religião, eu vou cumprir a vontade de Deus, eu vou ser salvo por algum ato de justiça própria. Não tem jeito. Então, Deus queria que o homem botasse a mão na boca e dissesse: não posso me salvar, preciso de um Salvador desesperadamente. Então, seguindo, visto que ninguém, olha só o que a palavra diz. Tem crente ainda hoje que quer ser justificado pela lei. Tem crente brigando contra nós que pregamos a graça. Esse negócio de graça. Mas, irmãos, que alternativa você tem? Se não for a graça, que alternativa você tem? Você está achando que com essa religiãozinha sua aí, mequetrefe, você vai convencer a Deus e vai se santificar e ser justo para sempre? Porque você não faz isso, não faz aquilo, e quanta coisa você não faz, e quanta coisa você deixa de fazer, e quanta coisa você faz mal feito e não faz da maneira certa, e está achando que está com essa bola toda? Não, meu irmão. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Em razão do que pela lei? Pela lei. Sabe por que vem pela lei? Não vem uma santidade, não vem uma aprovação. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quem diz amém à palavra de Deus? Segue a palavra, segue o texto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Justiça de Deus mediante a fé. Então a única forma de você ter a justiça de Deus que te justifica, que te torna justo, é pela fé. Não é por obra, é pela fé. Mediante Jesus Cristo. Olha só o nosso garantidor, o nosso fiador, mediante Jesus Cristo. A fé mediante Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados graciosamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e a quem Deus propôs no seu sangue, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quem diz amém, aleluia? Oh Deus de graça. Paulo diz que Deus nos deu a lei para calar toda boca e para que o mundo ficasse sob juízo divino, percebendo a sua incapacidade de se salvar por suas próprias forças, por obediência, por obras de justiça própria, para não destruir a raça degenerada, a raça caída, que não conseguia obedecer nem cumprir suas leis de forma integral. Deus então proveu temporariamente aquele sistema de sacrifícios de animais com derramamento de sangue. Aquele sistema de sacrificar animais, derramar sangue sobre o altar ali, sobre a arca, lá no tabernáculo, para oferecer perdão, não era um sistema definitivo, adequado, perfeito. Era um sistema precário, um sistema deficiente, mas foi uma forma que Deus, na sua bondade, viu que poderia atenuar a situação da humanidade, porque senão ele teria que destruir a raça humana. E Jesus já estava ciente que nasceria no tempo que deveria nascer, no momento que tinha que nascer, que foi na plenitude dos tempos. Ele só poderia vir na plenitude dos tempos, já estava tudo projetado. Então, se Jesus não podia vir naquele tempo da lei, então, se não tivesse um sacrifício que pudesse atenuar a situação, os homens teriam que ser destruídos, a raça humana teria que ser destruída. Então Deus estabeleceu aquele sacrifício de animais, mas aquilo foi temporário, dava perdão para o homem, mas não apagava seus pecados. Escuta isso, dava perdão para os homens, mas não apagava seus pecados. Isso significa que Deus, no dia da expiação, através do sumo sacerdote, ele dizia ao povo: vocês estão perdoados desses pecados cometidos até aqui. Mas não significava, não queria dizer que os pecados estavam apagados. Então, os pecados dos homens estavam diante de Deus, clamando por justiça, clamando por punição a eles. Deus
Então determinou, eu vou fazer isso, mas vou postergar, vou deixar para frente, mais para frente. E foi o que ele fez. E aquele sacrifício, aquele derramamento de sangue, era para ele, né, uma forma de atenuar tudo e de dar um perdão temporário para a humanidade, mas não podia apagar seus pecados. Hebreus capítulo 9, 11 a 15, preste atenção, Hebreus 9, 11 a 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, olha só, não por meio de sangue de animais, de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. Que Santo dos Santos é esse? No tabernáculo celestial. Ele entrou lá, uma vez por todas, tendo obtido, comprado para todos nós, eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de bezerros e touros, a cinza de uma novilha, aspergidos sobre contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Olha só o que está falando aqui, o sangue dos animais ali purificavam os pecadores exteriormente, purificavam os pecadores no lado da carne, mas não purificava do lado interior, não purificava a alma e o espírito. Mas agora, se aquele sangue purificava e dava aquela graça para atenuar a situação, para que Deus não destruísse a raça, mas agora muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mancha a Deus. Ele purificará não só nossa carne, nosso exterior, mas purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Oh Deus, e graça! E segue o 15, por isso mesmo ele, o mediador da nova aliança, o mediador, o fiador, o garantidor da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quem tem sido chamado? Quem tem sido chamado? Diga amém. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia! Em resumo, vou explicar porque a nova aliança, sancionada com o sangue de Jesus, é considerada por Deus superior à velha aliança da lei. Na lei, tudo dependia do homem. Na graça, agora, na nova aliança, tudo depende exclusivamente do que Jesus fez. Na velha aliança, o perdão de Deus era temporário. Agora, na superior aliança, Deus é provido com o sangue de Jesus, não com sangue de animais. Agora ele é provido com o sangue de um homem, mas um homem santo, perfeito, reto, justo. E com esse sangue, aleluia, ele pode exercer misericórdia para com os pecadores o tempo todo. E o perdão que ele nos dá é um perdão eterno e completo. Aleluia, porque ele julgou cada um de nós, castigou cada um de nós em Cristo. Na nova aliança, provido com o sangue imaculado e eterno de Jesus, que ofereceu a Deus lá no Santo dos Santos do céu, né, que ofereceu ali seu sangue a Deus, e que o lembra, né, que ele é justo. E Deus então resolveu, com esse sangue, munido desse sangue, ele resolveu apagar todos os nossos pecados. Ele apagou todos os nossos pecados, não apagou só lá dos registros, né, dos livros do céu, ele apagou do registro da sua própria mente. Ele não guarda mais lembrança dos nossos pecados. Hebreus 8, 7 a 13, fala da seguinte maneira: porque se aquela primeira aliança, a aliança da lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias o Senhor, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança, a nova superior aliança, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, e dos seus pecados, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Observe, no versículo 9, que Deus diz que Ele se afastou de Israel. Olha só, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles. Ou seja, o Senhor teve que se afastar deles, o Senhor teve que se afastar de Israel, por causa da arrogância, da soberba que havia no coração do povo, que achava que poderia se justificar por meio de leis, né? Então, mas Deus não abandonou o povo, na verdade. Deus se afastou, ficou lá no Santo dos Santos do tabernáculo, mas estava lá, porque Deus amava aquele povo, né? E então ele se mantinha afastado. Por que ele se mantinha afastado? Isaías 59:2. Isaías 59:2. Por que Deus se mantinha afastado? Isaías 59. Eis que a mão do Senhor, 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Olha só, por que ficou separado? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, isso foi no tempo da lei. Esse versículo não se aplica hoje, na nova aliança. Foi para o tempo da lei. Então Deus está falando, olha, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Então, isso acontecia na lei, no tempo da lei. Então, querido irmão, na nova aliança, vivemos aceitos e aprovados o tempo todo. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: na nova aliança, na superior aliança, na qual eu e você estamos vivendo agora, desfrutando da graça, do favor merecido de Deus. Deus sempre tem seu rosto voltado para nós, e Ele nos dá um tratamento especial, porque somos agora seus filhos amados. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, eu percebo que esse ensino é muito extenso, né? Eu não vou conseguir passá-lo todo hoje aqui, mas você vai receber a palavra da célula e você vai poder refletir mais e mais sobre ele. Só quero citar aqui o último ponto para que nós possamos tomar a Santa Ceia, tá? Porque hoje nós vamos tomar a Santa Ceia com o olhar voltado para o nosso fiador, o garantidor da nova aliança. Quem diz amém, aleluia? E vamos receber dele muito mais poder, muito mais vida, muito mais saúde. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para os amados irmãos, por último, Jesus se tornou fiador, garantidor da nova aliança, da nossa redenção eterna, porque ele assumiu o nosso lugar, ofereceu-se ao Pai em sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. Em Hebreus capítulo 9, 24 a 28. Hebreus 9, 24 a 28. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Querido irmão, Hebreus 9, 24, amém? Hebreus 9, 24 a 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então olha só, porque ele é garantidor da nova aliança, porque ele compareceu, né, no tabernáculo do céu, no Santo dos Santos, com seu sangue, e se apresentou ao Pai, né? Se ofereceu a si mesmo, e ele não teve que se oferecer muitas vezes ao Pai como sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos com sangue alheio, com sangue dos animais. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar
pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, versículo 28, isso mesmo, ok. Então, entenda, todas as bênçãos nos foram dadas pela obra sacrificial de Jesus, que foi plenamente satisfatória ao Pai, né? O Pai ficou satisfeito com a obra de Jesus. E hoje, eu e você que cremos no Senhor Jesus, no seu sacrifício perfeito na cruz, estamos para sempre debaixo da nova e superior aliança. Por que vamos retornar à velha se estamos vivendo a nova? Por que vamos voltar à velha se estamos numa superior aliança? Aliança que selou, né, e que sancionou a nossa redenção eterna, né? O sangue de Jesus está diante do Pai, né, ali como uma moeda que pagou completamente pela nossa redenção, nosso resgate, como diz a Bíblia, nosso resgate. Porque estávamos, todos nós, condenados, né, debaixo da peia do diabo, né, da opressão do inferno, todos nós lá no mundo, perdidos, né, mas o Senhor nos viu com sua graça, com seu olhar de bondade, né, e pela obra da cruz, então, Ele se proveu do sangue de Jesus, que é a moeda que pagou pelos nossos pecados e também proveu a nossa redenção. Ele então nos resgatou, nos tomou, nos tirou das trevas, nos tirou da perdição, nos tirou de debaixo da condenação do diabo, e agora estamos debaixo da sua salvação eterna, do seu perdão eterno. Quem diz amém, aleluia. Quem se alegra com isso, diga aleluia. Quem vai tomar a ceia muito mais crente hoje, diga amém, aleluia. Fica de pé.